Sejam bem-vindos a mais uma live, Terapeuta que Cura. O nosso tema de hoje vai ser 7 sinais onde mostram que você terá uma vida com doença. Cada live dessa a gente traz benefícios para você, da importância de você se tornar um terapeuta reikiano capaz de curar qualquer ferida emocional somente com a palma das suas mãos. Meu nome é Eduardo Scarpari Gomes, eu sou mestre em Reiki Xamânico Estelar, fundador aqui da escola RXZ. E eu trouxe um tema aqui, 7 sinais onde mostram que as pessoas terão uma vida doentia. 7 sinais. Então, cada sinal desse, você pode estar fazendo uma sessão de Reiki nas pessoas. Cada sinal desse que uma pessoa demonstrar, você pode aplicar uma sessão de Reiki. Se esses sinais é com você, é o ideal você aplicar o Reiki em você. Por quê? Para prevenir. Lembrando que o Reiki é a prevenção. O Reiki ele vai trazer a prevenção, ele não vai curar uma doença. E sim, ele vai curar as suas emoções. Somente com a palma das suas mãos. Então a importância de você começar a observar esses sinais em você ou pessoas ao redor. Se essas pessoas ao redor estão com esses sinais, com esses sintomas, certamente essas pessoas vão ter uma vida doentia. Uma vida com doença. E você hoje quer uma vida com doença? Você hoje quer uma vida doentia? Ontem tava famílias aqui e a gente estava conversando sobre a questão de morte. Eu acho que todo mundo prefere ter uma morte que é desligar, né? Simplesmente pegar e desligar. Foi, morreu. Tipo um infarto. Pega, desliga, acabou, morreu. Assim, ó, no meu ponto de vista, a morte é melhor dessa forma. Mas tem pessoas que ficam anos, 5, 6, 7, 10 anos na cama. Com uma doença. Sem lembrar de nada, com Alzheimer. Sem lembrar do filho, sem lembrar de nada. Só tá ali existindo e sofrendo. Aí nós estávamos conversando sobre esse fato de que antigamente essa geração não buscava esse autocuidado, não buscava fazer exercício físico, não buscava terapia, não buscava se conhecer, não buscava cuidar da alimentação. Era feito de tudo quanto é maneira, eles não tinham conhecimento o suficiente. Entendeu? Então esse é a sacada. Deixa eu arrumar aqui. Como será a nossa vida? A vida das pessoas daqui 5, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos? Então foi isso que a gente estava refletindo ali na mesa sobre a questão. A gente não sabe, essa nossa geração ainda, como vai ser a nossa vida idosa. Como vai ser a vida idosa de várias pessoas. Ainda não sabemos. Porque essa geração é a geração que está começando a se cuidar, é a geração que está começando a buscar terapias, é a geração que está começando a fazer exercícios físicos, é a geração que está cuidando da alimentação, é a geração que está cuidando da postura. E como será a nossa vida? Ninguém sabe ainda. Mas a tendência que quando a gente traz essa prevenção, quando a gente começa a cuidar de nós, e você levar essa terapia do Reiki para as pessoas ao seu redor, para o seu filho, para sua filha, seu esposo, seu marido, seus primos, seus familiares, seus amigos, você levar essa terapia, ou você começar a se tornar literalmente um terapeuta profissional e atender com essa terapia, você está levando uma terapia de prevenção. Uma terapia de cura emocional somente com a palma das suas mãos. É isso que a terapia do Reiki vai fazendo em nós.
Deixa eu pegar aqui o nosso roteirinho para a gente continuar o nosso conteúdo dos 7 sinais. 7 sinais onde demonstram que as pessoas terão uma vida com doença. Antes de eu mostrar os sinais, como que surge uma doença no nosso corpo? Por que ela surge? Por que ela manifesta? Por quê? Pela seguinte forma: através das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Antes dos nossos sentimentos são gerados pensamentos. Então a gente gera um pensamento, a gente começa a pensar, ou seja, comecei a pensar, olho para o espelho e começo a pensar e verbalizar internamente: eu sou feio, eu sou horrível, nossa, que aparência feia. Então eu pensei, tive essa ideia, eu comecei a verbalizar. Então a gente começa a verbalizar e depois a gente começa a sentir aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de sofrimento, aquele sofrimento de autossabotagem, aquele sentimento do medo da solidão. E quando a gente vai, ao longo prazo, mantendo esse sentimento, ou a pessoa vai mantendo esse sentimento de baixa autoestima, de medo da solidão, de falta de amor próprio, e ela vai mantendo esse sentimento, ao longo prazo, vai começar a gerar um desconforto ou uma doença aqui no cardíaco, aqui no coração. Problemas na respiração, problemas no pulmão. Por isso que a maior doença que mais mata hoje no mundo é doenças cardiovasculares, é doenças relacionadas aqui ao nosso coração, porque as pessoas esqueceram de cuidar delas, as pessoas esqueceram de olhar para elas, liberar perdão, liberar culpas, liberar arrependimento. Então a doença é o resultado das nossas emoções, sentimentos, pensamentos e como a gente se comunica com nós mesmos ou com outras pessoas. A doença é esse resultado que a gente traz. Então qualquer doença que você tem no seu corpo é esse resultado. Ou seja, lá no estômago, uma doença relacionada à úlcera, a câncer de estômago. E isso vem dar um passo anterior, é a ansiedade. É absorver sentimento das outras pessoas. É sempre estar absorvendo isso. Esses sentimentos, ao longo prazo, vão manifestando uma doença no nosso corpo. Então é assim que vai aparecendo doenças. E como evitamos essas doenças, como a gente traz essa saúde mental, como a gente traz essa saúde emocional, como a gente traz essa saúde espiritual, com a aplicação do Reiki. Para evitar a longo prazo essas doenças. A aplicação do Reiki somente de mão de conchinhas, com o Reiki xamânico estelar, onde no Reiki xamânico estelar você domina a energia da mãe natureza, dos animais de poder, dos 4 elementos. Eu falei numa live sexta-feira passada sobre a importância dos 4 elementos na cura emocional. Já falei também sobre animais de poder, como eles ajudam nessa cura emocional somente com as palmas das mãos, com os 7 raios, com a fraternidade branca, também com os povos arcturianos. Toda essa energia é usada dentro do Reiki xamânico estelar para trazer essa prevenção, para você evitar ter uma vida doentia, para você evitar ter uma vida cheia de remédios, porque remédios são drogas, são vícios, são bengalas. É necessário? É necessário, mas a curto prazo. Essa questão do remédio para evitar as doenças é onde eu vivi a minha vida, a minha infância inteira. Vendo meu pai, minha mãe tomar remédio, se entupir de remédio para ansiedade, para rinite, para sinusite, para dormir. Remédios e remédio para tudo isso. Isso me incomodava. E desde pequenininho, desde novinho, eu sempre neguei remédios. Porque eu acho que existe algo a mais, algo mais profundo, que não é o remédio que vai curar, e sim quando a gente olha
quando a gente olha para as nossas emoções. Quando a gente busca olhar para elas, quando a gente busca esse autoconhecimento, quando a gente busca levar essa terapia para outras pessoas. Isso é muito... Vou falar aqui dos 7 sinais, depois eu volto no outro tópico que eu tenho para falar para vocês, que é o seguinte. O primeiro sinal que uma pessoa pode ter, desculpa perguntar, mas a sinusite e renite tem algo a ver? A sinusite e a renite tá ligado aqui, o nosso chakra da pineal. Então, como que você vem enxergando o mundo? Como que você vem enxergando a sua realidade? Nosso chakra da pineal. Aqui, o nosso terceiro olho. Como que você vem enxergando? Como que você está reclamando? Você está reclamando da sua vida? Você está com medo de mudança? Porque eu conheci uma pessoa que ela tinha muito renite e sinusite, que quando vinha uma mudança para ela fazer na vida dela, e começava a atacar essa sinusite e essa renite. Para quê? Para fechar a visão dela, para não deixar ela enxergar com novos olhos. Quando você começa a aplicação do Reiki vai limpando essas impurezas que tem no seu chakra da pineal. Vai limpando a sua glândula endócrina do seu corpo. E depois que essa pessoa começou a fazer essa limpeza, a sinusite, a rinite dela parou. Então a sinusite e a rinite é um baita sinal para a gente começar o nosso estudo interno, para a gente começar a olhar para nós. Olhar para nós profundo, olhar para nós dentro de nós. Quando é uma criança, literalmente, quando vem uma pessoa atender comigo, é uma criança que está sofrendo com rinite e com sinusite. Eu aconselho olhar para a mãe. A criança, ela só vai refletir o sentimento do pai e da mãe. Então é só você observar a mãe da criança. Fazer essa observação. Porque eu já vi vários casos, a própria mãe se tratando e a criança mudou automaticamente. A criança, nós quando somos crianças, a gente é um computador aberto. É um computador recebendo informações novas. Então a criança vai recebendo todas as informações, vai recebendo todos os sentimentos e o corpo dela vai expelindo. E vai expelindo. Porque ela está recebendo aquelas informações. Está sendo instalado na criança aquelas informações. E da onde vem aquelas informações? Vem da nossa figura paterna e materna. A figura que a gente admira. São as duas pessoas que nos colocaram no mundo. Então a gente começa a pegar todos aqueles sentimentos achando que é certo. A criança não sabe identificar se é certo ou errado. Então é só o reflexo. Ok? Primeiro sinal que demonstram que uma pessoa terá uma vida doentia. Primeiro sinal é mau relacionamento com pai e mãe. Quando temos um mau relacionamento com pai e mãe, isso é um sinal que a pessoa lá na frente vai ter um desequilíbrio emocional, vai ter uma doença. Porque o mau relacionamento com o pai e com a mãe, que são a nossa base sólida, que são nossas estruturas, que são nossa primeira imagem, que são o nosso primeiro relacionamento que a gente vê, são as primeiras pessoas que a gente vê no mundo. Se esse relacionamento foi as pessoas que botaram a gente aqui no mundo, se esse relacionamento não for legal, vai atrair relacionamentos novos,
com brigas, relacionamentos novos abusivos, vai começar a ter ansiedade, vai começar a ter depressão, porque a nossa base não está fortalecida. Ah, mas meu pai fez aquilo, minha mãe fez aquilo outro, e eles fizeram isso, me machucaram, não importa. A única coisa que a gente deve honrar é o seguinte: eles nos deram a vida. A gente está aqui por causa deles. Então a gente precisa honrar e agradecer a vida que eles nos deram. E ponto final. A partir daquilo que eles fizeram com nós, eles também estão vivendo uma experiência terrena aqui. Eles também estão aprendendo como ser humano. A gente honrar e agradecer pela existência. Não guardar ressentimentos. Não guardar culpa. Porque isso vai afetando lá o chakra base. A pessoa vai ficando uma pessoa indecisa, vai ficando uma pessoa sem propósito, vai ficando uma pessoa totalmente desorganizada financeiramente, sempre vivendo na escassez, porque ela não está. Esse é um sinal muito forte para você, quando você perceber que as pessoas ao seu redor estão sofrendo com isso, você pode fazer uma aplicação de Reiki. Ah, eu conheço a minha amiga que ela está sofrendo com esse relacionamento com o pai, com a mãe dela. Você pode fazer uma terapia nela, somente com a palma das mãos, você pode estar fazendo. Já teve vários alunos que curaram esse relacionamento com o pai e com a mãe. Teve a Shirley, que teve acesso ao pai dela que já morreu. E ela conseguiu liberar aquele perdão com o pai dela que já morreu. Somente com a aplicação do Reiki. Então é possível, sim. Outro sinal, segundo sinal, perdeu a vontade de viver. Perdeu, não tem mais prazer sexual, não tem mais ânimo para acordar pela manhã. Ah, chegou na segunda-feira da manhã, não tem mais ânimo de viver. Chegou na terça, não tem mais, só tem vontade de dormir. Ah, eu não quero mais acordar, só quero ficar dormindo, só quero ficar no meu canto. Perdeu a vontade, convida a pessoa para sair, ela não quer sair. Então, pessoas que estão com esses sinais, é essencial a aplicação do Reiki. Quando já começa a manifestar esses sinais. Esses sinais é ideal já para aplicar o Reiki, já na urgência. Porque não precisa aparecer esses sinais para aplicar o Reiki. Porque se deixar a longo prazo, assim, se essa pessoa não se tratar, se essa pessoa não buscar ajuda, a longo prazo vai manifestar uma doença. Tipos de doenças que pode estar relacionando a isso, que é o nosso chakra sexual, prazer de viver. Doenças relacionadas ao chakra sexual. Pode acontecer câncer no útero, nos ovários, dificuldade de engravidar, dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Essas são algumas doenças que podem estar afetando a pessoa a longo prazo. Obesidade em geral também, cistos no ovário, como eu falei, infertilidade, que é dificuldade de engravidar. Então, essas são alguns sinais que quando a gente começa a perder esse prazer de viver, de levantar pela manhã, só quer ficar dormindo, é essencial a aplicação do Reiki. Fazer de 1 a 4 sessões de Reiki na pessoa. Quando faz de 1 a 4 sessões de Reiki na pessoa, quando é o extremo mesmo, a pessoa já está indo para o estado depressivo, eu sempre aconselho fazer em um intervalo de menos de 24 horas na pessoa. Para ela começar a tratar aquela depressão, aquela tristeza profunda. Para evitar que ela tenha uma vida com doença lá na frente. Então isso é essencial mesmo. Outro sinal. Uma pessoa que anda sempre se remoendo, uma pessoa que anda sempre irritada, uma pessoa que tem choro fácil, uma pessoa que sempre está ansiosa, uma pessoa que sempre está agitada. Esse é um sinal forte que ela pode ter uma vida com doença lá na frente. Então, se você conhece pessoas que sempre estão vivendo irritada, pessoas que estão vivendo ansiosa, com choro fácil, se remoendo, com remorso, pessoas ciumentas,
É essencial a aplicação do Reiki. Você tem noção que você pode estar ajudando essa pessoa a longo prazo de ter um câncer no estômago, de ter uma úlcera? Você pode evitar isso na pessoa. Por isso que as pessoas, a maioria não despertou ainda para a aplicação do Reiki. Porque o Reiki sim vem na prevenção. O Reiki já é legalizado também nas terapias do SUS aqui no Brasil. Já tem vários estudos do Ricardo Monesi afirmando que o Reiki vem trabalhar na prevenção, vem trabalhar nas emoções. E se a gente previne as nossas emoções, se a gente cura as nossas emoções, a gente evita lá na frente ter uma doença. Então isso que você pode começar a fazer, se tornar um terapeuta reikiano, capaz de curar qualquer ferida emocional somente com as mãos. É possível. Já vi dezenas de alunos, centenas de alunos fazendo isso. Aqui no canal do YouTube tem um vídeo de alunos comprovando isso. Aqui no YouTube, aqui no Instagram também tem. Então é essencial a aplicação do Reiki. Esses sinais são sinais que você pode estar aplicando o Reiki em pessoas que sofrem com isso. O quarto sinal, medo de ficar sozinho, perdão, culpa, arrependimentos. Esses sinais estão muito ligados ao nosso chakra do cardíaco, conforme eu citei para vocês já antes. Então, se você conhece pessoas que sofrem disso, uma pessoa que está lá carregada de raiva, de perdão, de angústia, é o que mais tem hoje. Pessoas carregadas com esses sentimentos. É por isso que a gente vê hoje aí nas redes sociais, em comentários, pessoas criticando, pessoas julgando, pessoas brigando. Sabe por que essas pessoas brigam? Sabe por que essas pessoas julgam? Porque elas expressam só o que tem dentro delas. Anota isso. Nós expressamos, nós somos aquilo que temos dentro de nós. Nós somos as nossas emoções e os nossos sentimentos que habitam dentro de nós. Você só vai conseguir expressar o amor se lá dentro habita o amor dentro de você. Então, quando você perceber as pessoas ao redor criticando, brigando, elas só estão expressando o que tem dentro delas. Quando uma pessoa estoura, quando uma pessoa pegou, estourou e brigou com determinada pessoa, é porque ela está trazendo um acúmulo de emoções. E chega um determinado momento que o nosso corpo não aguenta mais. Que o nosso corpo, ele tem que jogar essas emoções para fora. E onde as pessoas estouram, onde as pessoas brigam. Então fique ligado. Com a terapia do Reiki, pode e deve ajudar essas pessoas. Para evitar isso. Já fiz atendimento de pessoas que vieram, comecei a aplicar o Reiki e ela começou a chorar. Chorar. Simplesmente só chorou. Alunos também, durante a autoaplicação, fazendo a autoaplicação, chorava. Por quê? É uma forma de tirar aqueles sentimentos de dentro do nosso coração. Tirar aqueles sentimentos e fazer um reset, limpar, literalmente. É o ideal.
Então a aplicação do reiki vai fazendo isso com a pessoa. Vai fazendo essa limpeza. Durante o atendimento você pode estar fazendo isso somente com a palma das mãos. É possível, sim. Quinto sinal. Pessoas que têm medo de expressar sentimentos, medo de falar em público. Essas pessoas que têm esses sinais terão uma vida doentia. Se continuar com esse medo de expressar os sentimentos, sempre estar absorvendo, sempre deixando para dentro, medo de perdoar, medo de dizer que ama. Ficar com esse medo de expressar vai ter uma vida doentia. Vai ter. Essas pessoas que têm esse medo de expressar vai acabar tendo uma dor de garganta. Quem tem dor de garganta diária, quem tem dor de garganta quase todos os meses, tem esse medo de expressar, esse medo de falar em público, esse medo de estar falando com outras pessoas. Eu tinha esse medo. Eu tinha. Eu não conseguia falar na frente de uma câmera, não conseguia falar na frente de pessoas. E já foram aí mais de 21 turmas até hoje. Eu expressando, eu trazendo conhecimento. Já foram mais de 110 lives aqui toda terça-feira. Porque eu decidi olhar para esses sentimentos. Eu decidi olhar para esses sentimentos de liberar essas emoções. Outro sinal que essas pessoas precisam de uma terapia de reiki, que essas pessoas precisam da terapia de reiki para evitar uma doença. Pessoas que estão diariamente sofrendo com pesadelos. Pessoas que estão diariamente julgando, sempre criticando outras pessoas. Esses são os sinais muito fortes que você pode ter dor de cabeça. Como eu falei, você pode ter rinite, você pode ter sinusite. Porque você está programado só para julgar, você está programado só para criticar. Pessoas muito céticas, pessoas com raiva do mundo, com raiva de outras pessoas, sempre reclamando que nada dá certo pra mim, eu não mereço, tudo dá errado, eu não sou boa o suficiente, isso não serve pra mim, o reiki não serve, eu não mereço ser uma terapeuta, eu não mereço ser um terapeuta. E isso a longo prazo vai gerando doenças. Perda da visão, dor de cabeça, sinusite, rinite. E a aplicação do reiki vai fazendo essa prevenção, vai fazendo essa cura, vai fazendo essa reprogramação. Você começa a... Quem é um terapeuta reikiano e começa a aplicar o reiki de mãos de conchinha, aplicando em outras pessoas, começa a enxergar o mundo com outra visão. Começa a enxergar o mundo com outros olhos. Começa a enxergar os problemas com outras percepções. Quando aparece um problema, não reclamar daquele problema, e sim já buscar a solução. Sempre estimular 3 soluções imediatas. Porque o problema é a solução, o problema é a oportunidade. Quantas vezes você cresceu quando teve que enfrentar algum problema? Quando teve que enfrentar algum obstáculo? Então o reiki, ele vai fazendo você abrir essa visão, você enxergar com outros olhos. Isso que a terapia do RXZ vai fazendo. Então vai transformando a pessoa para literalmente
evitar uma vida com doença. Você pode estar ajudando essas pessoas. O sétimo sinal. Pessoa que já está com dificuldade de dormir. Pessoa que perdeu a fé. Pessoa que vive sempre na dúvida. Isso é um sinal que essa pessoa está precisando de uma terapia do Reiki. Porque o Reiki, ele também vai atuar no campo espiritual. Ele vai estar estimulando a espiritualidade da pessoa. Vai estar estimulando a conexão divina, a conexão espiritual sua com seu eu superior, que é nada menos que o nosso eu. Olhar para dentro, despertar o bem-estar, despertar a paz interior. Então sempre que tiver pessoas com dúvida, que perdeu a fé, que perdeu de acreditar, pessoas céticas, o que pode estar gerando na frente, a longo prazo? Pode gerar tumores no cérebro, esquizofrenia, Alzheimer, outros aspectos aqui, obsessões espirituais. Então essas doenças podem estar gerando aqui, ó, tudo por causa do nosso chakra do coronário, pelo fato de que a pessoa não olhar para a espiritualidade dela, a pessoa não olhar para ela mesma. Então esses foram 7 sinais que eu passei para vocês aqui. Com esses sinais, se você tem alguns sinais desses, você pode estar evitando, você pode estar trabalhando, você pode estar curando. Se você conhece pessoas que sofrem com esses 7 sinais aqui, você também pode estar aplicando uma sessão de Reiki. Se os seus filhos já sofrem com isso, você pode estar aplicando o Reiki tanto em você quanto nos filhos. Quando você se tornar um terapeuta reikiano. Porque um terapeuta reikiano, ele é capaz de curar qualquer ferida emocional somente com a palma das mãos. O que eu passei para vocês aqui são 7 sinais básicos para começar a olhar tanto quanto para você, quanto para outras pessoas ao redor. Para você começar a ficar ligado. Quando as pessoas começarem a se comunicar, para você ficar ligado aos comportamentos das pessoas ao redor. Porque lá na frente você pode sim se tornar um terapeuta reikiano e ajudar essas pessoas. Com a aplicação com sessões de Reiki ou enviando o Reiki à distância. Só pegando o nome da pessoa e enviando à distância. Você pode estar ajudando. É incrível. Tá todo mundo precisando de Reiki, mestre. E muitos não aceitam o Reiki, pois prefere pegar o bendito remédio. Exato, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu quero criar uma legião com vocês. Pra gente mostrar. Por isso que eu estou aqui mais de 2 anos fazendo lives. Pra mostrar que existe algo muito mais profundo do que só os remédios. E já tem muitas pessoas buscando essas terapias alternativas. A gente não pode tomar isso como verdade. Não toma isso como verdade. Se a gente tomar isso como verdade, a gente começa a reclamar. E se a gente reclama é porque a gente perdeu a esperança que as pessoas vão mudar. E quando a gente reclama, a gente perde a esperança que as pessoas mudam. E quando a gente perde essa esperança, a gente desanima. Mas não toma isso como verdade. Acredita. Persiste. Se compromete. E continue. Continue.
Porque o que move aqui a escola RXZ é o resultado que a gente leva para os alunos. É o resultado que geram nos alunos, que os alunos geram em outras pessoas. Essa é a sacada.